Professora Natasha, e hoje nós vamos conversar sobre mapa e croquis. Mas antes eu gostaria de ler um poema para vocês. Em cima, embaixo, andando de avião, as nuvens ficam embaixo. Parecem almofadas de algodão, dão. Subindo a serra, a gente passa no meio das nuvens. Andando pela calçada, as nuvens parecem tão longe, perto e longe, em cima e embaixo, depende do lugar. Brincando em cima das almofadas de algodão, dão, parece que o céu virou chão. Esse texto é de Luiz Camargo. Então, galera, voltando aqui para mapa e croquis. Às vezes causa um conflito assim na nossa cabeça, ficamos confusos, sem saber o que é mapa, sem saber o que é croquis. Bom, é importante que eu saiba que o mapa é o retrato, é a realidade escrita no mapa, tá? Escrita no papel, exatamente fidedigno àquilo que é encontrado na realidade. Os mapas, gente, então, eles são modelos reproduzidos de um lugar, certo? Então, eles são como uma fotografia, eles são fidedignos. E os mapas, eles são importantes para a localização, mas também eles têm outras funções. Nós podemos representar tanto o planeta inteiro como uma parte do planeta, certo? E a partir da análise do mapa que é possível conhecer em detalhes um determinado lugar, as distâncias, planejar as ações, compreender os espaços, tá certo? E também assim realizar alterações. Já os croquis, eles são um rascunho do que será possivelmente um futuro mapa. Então, olha só, nos mapas a gente encontra aí as legendas, né? É importante que no mapa tenha título, que tenha legenda, que tenha escala, isso a gente vai estudar posteriormente. Mas é importante também que eu consiga compreender, que as legendas que vêm nos mapas, elas vêm para facilitar a leitura de um determinado mapa. Então, você deve estar pensando, causou confusão na minha cabeça. Não, nós vamos descomplicar tudo, certo? Porque há uma diferença muito grande entre croquis e mapas. Então, olha só, vamos pensar de maneira prática. Digamos que você está indo para a sua escola. O que você pode ver no caminho da sua escola? Você vê pontos comerciais, você vê praças, ruas, avenidas, você vê outras escolas, você vê igrejas, viadutos, você vê pessoas na rua, certo? Você vê árvores. Então, muitos elementos fazem parte dessa paisagem que é urbana. Porque nós, no nosso caso, lá no Colégio Padre Agostinho, é uma escola urbana. Então, a nossa paisagem, a paisagem que nós avistamos no nosso trajeto até a escola, é uma paisagem urbana. Bom, quando eu vou fazer um croquis, que essa é a nossa atividade aí de matemática de hoje, nós precisamos pensar a respeito desses elementos que nós encontramos no nosso trajeto que será representado, certo? Então, nós identificamos as vegetações, que são as árvores, os jardins. A gente pode identificar aí as vias, que são as ruas, as avenidas. Nós identificamos também as edificações, que são os prédios, as casas, tudo aquilo que é construído, certo? E nós também podemos encontrar aí a hidrografia, que são a parte das águas, seja um lago, às vezes é um córrego, às vezes é um córrego que vira um grande esgoto, como é no caso ali da nossa comunidade, que tem um rio que está completamente comprometido com a poluição, que é o Rio Três Henriques, e sim, faz parte da hidrografia, certo?
Ah, professora, e como é que eu posso representar isso no meu croquis? Muito fácil, tem várias formas de representar. Eu tanto posso utilizar cores diferentes, ou seja, para cada espaço representado eu delimitar uma cor, ou eu posso utilizar símbolos. No caso desse aqui, ó, eu utilizei símbolos, ó. Eu usei para fazer essa legenda, eu utilizei somente os símbolos, ó. Preto foi a cor que eu utilizei, mas dentro de cada um dos retângulos são utilizadas diferentes formas para representar. Então, observe esse mapa aqui. Esse mapa não, esse croquis que a professora fez. Nesse croquis, então, eu representei somente com a legenda que a professora fez aqui, certo? A legenda que é o retângulo de bolinhas, o retângulo de tracinhos, o retângulo branco e o retângulo com ondinhas. Foi eles que eu representei aqui nesse croquis, certo? Então, vamos ver o que é cada um. Então, olha só. Aí, de acordo com o meu croquis, eu representei com o retângulo de bolinhas, esse daqui de pontinhos, ó, a parte que tem vegetação. Então, aqui no meu croquis, tudo que tem bolinha, ó, é a parte que tem vegetação. Isso pode ser árvores, parques, pode ser uma mata nativa. Essa parte que tá os tracinhos, ó, são as edificações, as casas, os prédios, as igrejas, as escolas, os pontos comerciais. Eu deixei em branco as vias, ou seja, as vias são as ruas, as avenidas, certo? As servidões são vias. E eu deixei de ondinha a parte de hidrografia. Então, bem aqui está a minha hidrografia, ó, se vocês observarem, certo? Agora, nós vamos para o entendimento de uma outra parte dos nossos croquis e dos mapas. Quando a gente utiliza o estudo para identificar aí que tipo de ruas são, se elas são ruas paralelas ou se são ruas concorrentes. Eu digo quando são ruas paralelas, gente, quando a gente compara duas ou mais ruas, e elas têm um sentido, ou seja, ou elas estão juntas aqui no sentido vertical, ou inclinado, ou horizontal. E digo que elas são concorrentes quando essas ruas cruzam uma com a outra. Vou dar aqui um exemplo. Bom, pegando o exemplo aqui do meu croquis, eu posso dizer, ó, que essa rua aqui, ó, está paralela a essa, ó, elas seguem no mesmo sentido, ó, na mesma direção, certo? Como está essa daqui, ó. Eu posso dizer também, ó, que essa rua aqui, ó, essa aqui, opa, aí essa e essa aqui, ó, estão na mesma direção, então elas são paralelas, ó, certo?